Paciente que tem TCE, então ele pode ter dissecção de artérias, certo? Quando forma um hematoma na parede do vaso, que oclui a passagem do sangue. São mais comuns essas dissecções na fossa posterior, tá? Por comprometimento e dissecção de artérias vertebrais, mas pode também ocorrer em topografia de carótida, quando a gente tem lesão óssea no canal carotídeo, certo? Então, o que é importante desse exemplo, né, que eu trouxe para vocês? É observar que a gente tem uma hipodensidade em formato de cunha, córtico subcortical e com efeito expansivo, com apagamento do quarto ventrículo, com hidrocefalia supratentorial. Por quê? Uma isquemia aguda, uma isquemia recente, ela tem bastante efeito expansivo. Aqui mostrando para vocês um pouquinho de AVC isquêmico, tá? Então, é uma imagem que é importante, é uma causa, né, prevalente de mortalidade na população, e lembrar que pelo menos 50% dos acidentes vasculares isquêmicos ocorrem no território da artéria cerebral média. Então, aqui, mostrando uma tomografia numa fase muito inicial, um padrão de imagem, vejam, muito sutil, mas é importante que vocês saibam reconhecer essa assimetria de sulcos, certo? Então, os sulcos normalmente eles são simétricos, são parecidos de um lado e de outro. E aqui a gente observa que tem regiões em que há apagamento sulcal, tá? Aqui vejam como tem um sulco maior. A gente janelando, usando uma janela de 8,32, são parâmetros mais para radiologistas, né? A gente tem uma janela bem granulada e que torna, mesmo nessa fase hiperaguda, como vocês veem aqui, essa fase bem recente, notem como ela destaca esse comprometimento, essa hipoatenuação córtico-subcortical. Então, para a fase de um AVC hiperagudo, é bastante importante a gente olhar essa janela mais granulada. E daí, se a gente vir essa hipoatenuação córtico-subcortical em território de artéria cerebral média, que é a face lateral do hemisfério, então isso é importante que vocês saibam também, né? Então, pensar nessa possibilidade, certo? E aqui um controle evolutivo desse Professor, mesmo paciente. Querem perguntar? Pode perguntar. se você puder só ocultar essa barra aí de baixo, só Qual clicando, dela? essa barrinha que tem aí embaixo, clicando no ocultar, isso, tá ótimo. Tá. Obrigado. Então, aqui um controle 3 dias após. O que tem mais chance de ocorrer no AVC isquêmico 3 a 5 dias após, e principalmente nos casos em que foi feito o tratamento trombolítico? Qual que é a principal complicação que a gente vê? Transformação hemorrágica? Isso. E como é a transformação hemorrágica de um AVC, originalmente isquêmico? É uma hemorragia cortical, superficial. Então, nós vemos algumas linhas mais densas, estão vendo aqui? Hiperdensas, que indicam focos de transformação hemorrágica, tá? Então, o paciente que faz tratamento trombolítico, essa é a complicação que mais se observa, tá? E quanto mais extenso o AVC, quanto maior for o comprometimento, né, da área originalmente isquêmica, mais chance de a gente observar essa transformação hemorrágica. Esse caso não tinha feito terapia trombolítica, não tinha indicação, e mesmo sem a terapia, a gente observa que 3 dias após teve transformação hemorrágica. Então, são esses focos brancos em substância cinzenta superficial. Isso é importante para diferenciar de um outro tipo de hemorragia que eu vou mostrar para vocês a seguir, tá bom? Então, sinais precoces de um AVC isquêmico. Restrição à difusão se a gente tem ressonância. E se não tem ressonância, tem que ficar atento a esse apagamento sulcal, ao efeito expansivo, tentar janelar com a janela granulada, que destaca a hipoatenuação do parênquima comprometido. E observar se é um território vascular.
Aqui um outro sinal muito precoce de um AVC originalmente isquêmico, que é o sinal do vaso hiperdenso. Então, quando a gente vê isso daqui num paciente que teve o evento, a suspeita do AVC, por exemplo, né? Muitos pacientes tiveram ali 1 hora antes, a família já muito atenta, que hoje a conscientização aumentou muito, traz logo pronto-socorro. Então, faz o exame muito próximo do evento, né? Então, muitas vezes, esse pode ser o único sinal evidente, que é o sinal do vaso hiperdenso, que é o conteúdo trombótico dentro da artéria cerebral média. Então, esse é um sinal que ele tem até bastante especificidade para o diagnóstico de AVC isquêmico, mesmo naquela fase mais inicial, quando ainda não tem alteração da densidade do parênquima, certo? Então, isso daqui também é um achado importante e ele é válido mais para a fase, evidentemente, hiperaguda, né? E ele tende até a desaparecer com o passar dos dias, tá? O mesmo vale para hemorragia subaracnoide. Se vocês virem em um dia, se não for de grande volume, a tendência é que em uma semana, por ressonância, vocês conseguem ver. Agora, só por tomografia, vocês já não conseguem mais saber se forem hemorragias subaracnoides de pequeno volume, certo? Então, aqui, vendo o sinal do vaso hiperdenso, a gente sempre complementa com a angiotomografia. E aqui, vejam que é muito simples de observar que existe uma obstrução, tá? Logo na origem da artéria cerebral média esquerda. Então, corroborando esse sinal do vaso hiperdenso, que a gente vê logo aqui, né, nesse exame, nesse estudo bastante inicial. E lembrar do trajeto, né? A cerebral média passa aqui ao longo da fissura silviana, certo? Novamente, trauma, eu já tinha comentado, então, de dissecção de artéria vertebral, que pode ocorrer, às vezes, se tem fratura no forame transverso, às vezes ele pode ocorrer também se existe uma rotação brusca da cabeça, né, que é uma dissecção de vertebral, e aqui a gente tem uma dissecção de carótida. Então, quando que ocorre, em que condição traumática que ocorre a dissecção de carótida, que a gente tem que ficar atento, ferimento pérfuro cortante de palato, tá? Então, às vezes, algum instrumento pontiagudo, algum tiro, enfim, tem que ter isso em mente. E aqui, no caso, era uma criança, e de fato, vocês veem aqui, ó, recapitulando, né, angiorressonância. Então, essa é uma sequência TOF 3D, uma boa sequência para a gente fazer, tá, no paciente com suspeita de isquemia, porque pode ser um protocolo simples, e na angiorressonância a gente não injeta contraste venoso, tá? Então, isso é bastante útil, né? Se a gente for considerar, por exemplo, que muitos pacientes podem ser nefropatas e nos quais está contraindicado o uso do gadolino, tá? Então, para ângio puramente intracraniano, não precisa injetar contraste. Então, carótida, certo? Da origem cerebrais anteriores, tá? Aqui, cerebral média. Aqui, vertebral, vertebral, basilar, certo? Vejam que a cerebral anterior do outro lado teve um preenchimento pela comunicante anterior, tá? Então, via polígono de Willis, né? Teve um restabelecimento parcial da circulação e de modo que não houve comprometimento do território de cerebral anterior. O que comprometeu foi o território da artéria cerebral média nessa dissecção de carótida. O ASPECT é um score que eu trouxe porque vocês ouvem bastante, né, comentar para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, ele é um score padronizado para o paciente com AVC.
de acordo com a extensão, se compromete determinada área, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai tirando um ponto, conforme a área comprometida. E scores iguais ou menores que 7, eles são preditores de um aspecto funcional mais desfavorável do paciente em 3 meses. E pacientes com score menor do que 8 não apresentam boa resposta à trombólise. Tá? Então, justamente por aquele aspecto que eu comentei com vocês, lesão muito extensa, normalmente vai ter mais propensão à transformação hemorrágica, e se faz trombólise, tem maior propensão ainda. Então, aqui só mostrando as regiões. Então, aqui em branco, gente, é cada região que a gente conta, certo? Então, são 4 regiões aqui, internas, 3 periféricas e 3 periféricas superiores. Então, total são 10 pontos, e de cada um comprometido, a gente tira um ponto. Então, cabeça do núcleo caudado, bom para revisar aqui a anatomia. Cápsula interna, que é esse mais escuro aqui, né, que fica entre o tálamo e os núcleos da base. Núcleo lentiforme, aqui. A ínsula, que é essa faixa de córtex, profundamente aqui. E M1, M2, M3, que são as áreas corticais do território da média. E num nível supragangliônico, ou seja, acima dos núcleos da base, M4, M5 e M6. Tá? Um padrão de imagem que é importante vocês conhecerem, né? Então, eu sempre trago, às vezes, é um padrão que é muito característico. Então, por exemplo, o que ocorreu com esse paciente, né? Então, o que a gente consegue extrair dessa imagem, né? Então, o que a tomografia me diz, né? Alguém que não viu a aula passada quer arriscar? Porque tem algumas pessoas que eu vi que estavam na aula passada. Armando, tem alguma ideia? Isso é êmbolo, professor? São vários êmbolos, é isso? Não, você fez uma consideração boa, mas embólico são lesões que ocorrem em transição córtico-subcortical, tá? Que é o ponto onde a gente tem a circulação terminal. Muitas vezes as lesões embólicas também são biemisféricas, mas são na transição córtico-subcortical, tá? Então, é o principal que a gente tem que considerar. Aqui, então, um padrão que vocês têm é lesão simétrica, tá? Pegando principalmente região de substância cinzenta. Então, vejam aqui a cabeça do caudado, putamen, córtex de região parieto-occipital, tálamos posteriores. Então, vejam, acometimento difuso, principalmente de substância cinzenta, que é a que tem maior atividade metabólica. A gente pode pensar num quadro de encefalopatia hipóxico-isquêmica, tá? Então, Pedro Toro acertou. Então, achados de encefalopatia hipóxico-isquêmica. E muitas vezes acontecem esses exames. Então, o paciente que teve uma parada, e daí, ou então não acordou depois da cirurgia, daí vem para fazer o exame e a gente se depara com esse tipo de imagem. Então, quando a gente observa esse achado tomográfico, é um prognóstico, assim, bastante pobre para o paciente. Por quê? Ele teve as lesões estruturais cerebrais decorrentes do dano hipóxico isquêmico difuso, certo? Essa questão caiu na prova da USP, tá? Acho que, não sei se foi desse ano ou do ano passado. Então, é uma história que quem de vocês, né, vocês já deram plantão na pediatria, com certeza viram, porque todo plantão praticamente tem. Então, uma criança com malformação congênita, nasceu com hidrocefalia, né? Muitas delas nascem com mielomeningocele, né? Que é a malformação de Chiari do tipo 2, né? E
é derivada para tentar compensar a hidrocefalia, né? E normalmente essa derivação já é feita logo nos primeiros meses de vida. Daí ela evoluiu, mas com aumento de choro, febre, e vem ao PS com irritabilidade, faz o exame de imagem. Então, o que a gente está vendo? Qual que é o diagnóstico sindrômico para esse caso? Até para ilustrar, a imagem do lado seria um padrão tomográfico normal na mesma faixa etária, para vocês compararem. Então, tem um catéter de derivação ventricular, olhem o tamanho dos ventrículos, tá? E olhem que a gente não tem suco, existe um apagamento de sucos. Então, dilatação ventricular com apagamento de sucos é o que a gente chama de desproporção ventrículo-sulcal. E isso é um quadro que, novamente, faz a gente chegar ao diagnóstico de hipertensão intracraniana. Então, possivelmente, essa válvula de derivação não está funcionando adequadamente. A criança precisava desse funcionamento, né, para que houvesse um escoamento adequado do líquido. Então, quando há uma obstrução, né, às vezes pode ser no segmento distal do catéter, lá no peritônio, enfim. Então, existe esse quadro de hipertensão intracraniana, certo? Tá? Então, o que chama a atenção? Ventrículos grandes, mesmo com esse catéter de derivação, tá? E um apagamento global do sulcos. Esse é um padrão de imagem que cai muito em prova de residência, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem e vou mostrar outras. Paciente com hemorragia nos núcleos da base, como estão aqui, e hemorragia intraventricular, qual que é o principal diagnóstico? Então, isso sempre cai em prova. É o quê? Hemorragia hipertensiva, tá? Só lembrar que, às vezes, se for de um grupo etário mais jovem, né, ali entre 30 e 40 anos, tem que suspeitar também daí do consumo de alguma substância simpático-mimética, tá? Tipo cocaína, êxtase, anfetamina, certo? Então, um comemorativo local mais comum, putâmino capsular, né? Então, novamente, aquele padrão de hemorragia, é uma lesão branca, né? E que quando inunda o ventrículo pode se associar à dilatação ventricular. Então, o mecanismo fisiopatogênico dessas hemorragias hipertensivas é a rotura dos microaneurismas de Charcot e Bouchard, embora, tá, esses são microaneurismas. Então, não aparecem em estudos de angiografia convencional, pelo menos até o momento na resolução que a gente tem dos métodos de imagem, tá? Então, o próprio exame de tomografia faz o diagnóstico, né, de hemorragia hipertensiva, tá? Então, a gente tem sempre que ter esse diagnóstico em mente para hemorragias profundas. Hemorragias que envolvem região, então, tálamo capsular, que estão mais próximas dos ventrículos, certo? Normalmente o paciente vai chegar, se medir a pressão, vai estar lá com 25 por 18, sabe? Então, a pista também da medida da PA também vai dar, né, informações adicionais para vocês. Lembrar que nesses casos, normalmente a hemorragia é intraparenquimatosa e talvez intraventricular, dependendo do caso. Agora, hemorragia subaracnoide, em geral, não se vê, tá? Para esses casos das encefalopatias hipertensivas. Outros sítios eu também trouxe, porque é importante. Esse é, digamos assim, o mais carne de vaca, né? Que todo mundo sabe, é o local mais comum. Mas outros sítios, ponte, é um sítio comum para encefalopatia hipertensiva. Então, se virem uma hemorragia na ponte, uma boa possibilidade é que seja de etiologia hipertensiva. Cerebelo, também.
É muito comum hemorragia hipertensiva. E aqui, um exemplo de uma hemorragia hipertensiva clássica, tálamo capsular, ou seja, uma hemorragia profunda, e inundação do ventrículo. Notem que esse indivíduo, ele tem bastante alterações, essas hipodensidades aqui periventriculares, que denotam, né, aquelas alterações microvasculares isquêmicas crônicas dos indivíduos que são hipertensos ou diabéticos, em geral, não tem um controle adequado dessas doenças. Aqui mostrando aspectos em ressonância, vejam que também é importante, esse ano caiu ressonância na prova da USP de crânio, não sei se quem já viu a prova, e acredito que continue caindo. Tá? Então, essa imagem aqui, vejam, o córtex mais cinza, substância branca, branca. Então, aquilo que eu explicava para vocês no segundo ano. Que ponderação é essa? T1. T1 sem contraste. E vejam que eu tenho uma lesão hemorrágica, tálamo capsular. Por quê? É uma lesão brilhante em T1 sem contraste. Poucas coisas brilham em T1, e uma delas é a metahemoglobina extracelular, tá? Então, que normalmente confere essa hiperintensidade de sinal em ressonância. Então, se virem uma ressonância com um branco e que não tenha administrado contraste, vejam os seios, ó, não tem contraste em plexo coroide, então é sem contraste. Pensar em hemorragia hipertensiva. Essa daqui, essa imagem da direita, é uma sequência importante e muito útil nesses casos, porque é uma sequência de suscetibilidade. Então, o que ela mede? Ela detecta essas alterações, perdas de sinal que ficam escuras, tá? Quando houver alguma hemorragia prévia naquele local ou até recente, né, costuma ter. Então, vejam, tem essa hemorragia tálamo capsular e a gente observa outros focos de hemorragias petequiais nesse paciente. Então, é comum, nesses pacientes que têm essas hemorragias hipertensivas, a gente achar esses outros focos associados a outros eventos hemorrágicos prévios. E a localização é importante para a gente. Notem que todos os focos têm uma localização mais profunda, mais interna, certo? Aqui outro exemplo de hemorragia hipertensiva, novamente, T1 sem contraste, hemorragia nos núcleos da base. Idem, T1 sem contraste, hemorragia nos núcleos da base, certo? Então, é um padrão de imagem bastante comum.